Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui no nosso Raiz Espírita dessa semana, que é sempre um bate-papo fraterno entre mim e minha querida amiga Valéria Pessoa. Valéria é instrutora do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, e também é monitora do curso de doutrinação da nossa querida Casa dos Humildes. E Valéria, além de tudo isso, é minha grande parceira nas lides doutrinárias, já uma pessoa pela qual tenho total sintonia nessas questões doutrinárias. Então, Valéria, essa semana no Raiz Espírita, o tema é Paulo Henrique de Figueiredo. Eu queria, Valéria, que você fizesse aqui a tua análise sobre o trabalho do Paulo Henrique, a sua obra, o valor desta obra, porque realmente Paulo hoje desponta com um trabalho impressionante, trabalho de uma qualidade como de há muito não se via no movimento espírita, nas letras espíritas, e eu queria muito te ouvir, Valéria. Que valor tem para nós, para o movimento espírita, a obra do querido pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo? Com você a palavra, minha querida Valéria Pessoa. Oi, Bruno. Um prazer estar de volta no Raiz Espírita. Bom, Bruno, falar de Paulo Henrique de Figueiredo é um prazer. Nós concordamos com isso, não é? Já conversamos muito sobre a importância de suas pesquisas para o movimento espírita. E mais, eu acho que devemos a Paulo Henrique um resgate ao verdadeiro espiritismo, o espiritismo que Kardec nos apresentou originalmente. Um espiritismo que elimina um religiosismo piegas de culpas e castigos, que alimenta a heteronomia, que infantiliza os espíritos. Quando Paulo Henrique fala, nos esclarece, e tudo parece tão óbvio que é irracional não concordar. Eu assisto todas as semanas um programa maravilhoso que ele tem de entrevistas com Cláudio Palermo, chamado Livre Pensamento, e que tem uma interação com a audiência. E eu gosto muito de como ele dá todas as explicações de forma tranquila, segura e com muito bom senso. Sempre esclarece da melhor forma possível, sem gerar polêmicas, e vai na origem, não se arvora a nos mostrar um espiritismo dele, traduzido por ele e para ele, mas nos traz o que Kardec pensou e como demonstrou esse pensamento, contextualizando com o mundo da época e com o que a ciência entendia e explicava no momento. Isso nos faz compreender o que foi dito e por quê. Qual era a base que Kardec usava para nos explicar? Porque havia um entendimento racional. As experiências eram embasadas pelo que se pensava e se conhecia no momento. Acho que para nós, que abraçamos com alívio uma crença que nos respeita como seres pensantes, isso é o paraíso. Poder entender o contexto faz com que nós possamos elaborar um pensamento e uma lógica seguindo a linha de conhecimento através dos tempos. Eu fico surpresa quando vejo alguns irmãos sem querer prestar atenção ao que tem acontecido. Negar documentos, acusado e obsediados, nós que estamos atentos e convictos de que houve sim adulteração da gênese, manipulação de documentos e informações, e que havia um propósito de conformar o Espiritismo a uma simples religião no sentido de instituição, de elevar os evangelhos de Rustem a uma categoria de evolução da obra de Kardec, quando, na verdade, se tivermos a oportunidade de estudar de fato e não citar dois ou três argumentos que repetimos porque ouvimos alguém falar, na verdade, vamos ver que ninguém pode verdadeiramente dizer que Rustem é a evolução do pensamento de Kardec, quando tem pressupostos tão antagônicos. Então, se isso aconteceu, não foi sem querer, foi intencional. E o restante das pessoas seguir foi por hábito de não pensar, cultivado pelas igrejas ortodoxas, para quem a heteronomia é um reforço ao poder. A autonomia ameaça, inclusive a nós mesmos, que ainda pouco evoluídos não acreditamos verdadeiramente que temos em nós a semente do bem e do saber, e temos o direito e o talento de ter livre pensamento.
Paulo Henrique de Figueiredo nos apresenta de volta o verdadeiro espiritismo e nos mostra que estávamos no desvio, que não entendíamos os ensinamentos que os espíritos superiores nos trouxeram. E se da forma truncada e cheio de pontas já era maravilhoso, abrir essa cortina púrpura ou roxa, já que estamos na quaresma, tira a venda dos nossos olhos e nos mostra uma verdade que nos liberta. Paulo Henrique não está inventando moda, não está recriando e nem atualizando o espiritismo, como até a gente tem muitas pessoas que falam equivocadamente da necessidade de se fazer isso, como se os conceitos do espiritismo estivessem ultrapassados. Muito pelo contrário, ele nos mostra que tão atrasados éramos que não aguentamos o vanguardismo que o pensamento espírita original veio nos mostrar. E veio o Consolador e nós não o reconhecemos. Sou muito grata pelo trabalho desse nosso irmão Paulo Henrique, pelo esforço, pela simplicidade e controle emocional de seguir com este trabalho que nos beneficia a todos do movimento espírita, a todos que não têm medo de abrir mão de como pensava e ver por outro ângulo, olhar para fora e ver através de um vidro mais limpo, uma lente mais adequada, e então voltar novamente esse olhar para dentro de si e ver que agora faz mais sentido. Como Canuto de Abreu, em conversa com Chico, nos diz no livro Autonomia, que havia uma necessidade de um resgate da importância de Kardec para nós e para o Espiritismo. E você, meu amigo Bruno, incansável divulgador, corajoso, que não teme rever posições, me fala do que você pensa sobre o trabalho desse nosso irmão Paulo Henrique de Figueiredo. Minha querida amiga Valéria Pessoa. Valéria, concordo com você completamente nessa tua análise da obra do Paulo Henrique de Figueiredo, mas que isso, os conceitos que o Paulo Henrique traz através da sua obra, e nós estamos acompanhando, estamos estudando muito. Nós fazemos parte de um grupo, principalmente o grupo das sextas-feiras, da nossa querida Casa dos Humildes, que estamos mergulhando na obra de raiz da Simone Privato, do Paulo Henrique de Figueiredo. E o Paulo já tem 3 obras-primas para mim, né? Verdadeiras obras-primas. Já. A primeira mesma, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, onde ele faz uma mergulha, né, na história do magnetismo animal, e a gente sabe a relação de Allan Kardec com o magnetismo animal. Kardec que teve contato com todas aquelas escolas, né, de Charcot, Deleuze, Barão do Potete, Marquês de Payssegui, e a gente aprende muito da história do espiritismo também, porque o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs. Quem afirmava isso? O professor Rivaio, Allan Kardec. E o Paulo, depois de Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, temos Revolução Espírita, essa obra impressionante, não é? E onde ficamos conhecendo a França do século XIX, não é? Então, todos aqueles valores, sabemos hoje que na França a psicologia naquela época era uma psicologia espiritual, não é? Então vejam bem, a ciência era uma ciência espiritualista. E com o passar do tempo, aí precisa de toda uma análise do desenvolvimento do conhecimento contemporâneo. Então, tanto a psicologia como a ciência descambaram para o materialismo. Mas a porta aberta do retorno está sempre aberta, e esse retorno cada vez mais vai acontecer, tá? E vamos retornar às raízes. E por fim, a autonomia, história jamais contada do Espiritismo, primeira obra que trata das cartas de Kardec, né? E o querido Paulo mostrando
todo o contato do Canuto de Abreu com Chico Xavier, a descoberta das cartas, diálogos antológicos, né? E mais, onde ele desenvolve, como nunca, os conceitos de heteronomia e autonomia. Heteronomia, que é aquela visão do castigo, do pecado das religiões, e autonomia, a liberdade de consciência, o homem construindo o seu destino. Então é por isso, Valéria, ratificando tudo que você disse, que Paulo Henrique de Figueiredo hoje, para mim, para você também sei disso, é o maior pesquisador espírita do Brasil, que merece respeito pela sua obra. E claro, a gente sabe que os gigantes sempre têm ratinhos nos seus pés. E isso eu e você não vamos tratar aqui nesse áudio hoje. Isso vem acontecendo com o Paulo, né? Então, há uns ratinhos assanhados querendo desmerecer a obra de Paulo, que cresce às nossas vistas a cada dia, né? Valeu, minha querida Valéria Pessoa. Pessoal do Raiz Espírita, semana que vem estaremos aqui, eu e Valéria, em mais um bate-papo fraterno. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.